Senhor, Tu és o Rei da Glória, grande em poder, e esta glória e graça que nós experimentamos, nós recebemos através de Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, e nos deu a Sua palavra, nos deu o Seu ministério, nos deu o Seu sacrifício como Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, sendo Ele também nosso Redentor, Salvador e Sumo Sacerdote. E é pela obra de Cristo, pelo poder de Cristo, que nós agora nos aproximamos da Tua palavra, não com os nossos olhos fechados, mas com eles despertos, abertos, esclarecidos naquele que é a luz. Porque aquele que está nas trevas é como se fosse cego, mas aquele que caminha na luz do Senhor enxerga tudo claramente. E nós pedimos a Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos, e que todo o nosso ser possa bendizer o Teu nome e entender o Teu propósito para as nossas vidas. É o que pedimos, agradecemos e bendizemos, no nome santo de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E hoje vou pedir a você que preste bastante atenção na nossa mensagem, no texto. Como eu disse, tem muita coisa nesse texto. Esse texto de Hebreus 9, ele faz praticamente todo o resumo do texto da Antiga Aliança. Ele pega toda a Torá, todos os 5 primeiros livros, todas as orientações que Deus deu a Moisés, e sintetiza tudo num capítulo. Então, cada frase deste capítulo daria para uma conferência, daria para fazer um livro. No entanto, nós precisamos aqui destacar algumas coisas. Por isso, eu destaquei ali o sacrifício de Cristo e a nova aliança. Por quê? Porque nós precisamos desfazer alguns equívocos, algumas desinformações, algumas manipulações religiosas do nosso tempo. Então, para cada tempo a gente tem dificuldades, e nós no nosso tempo temos visto aí algumas pessoas tentando recosturar o véu que Jesus rasgou, colocando quipá, tocando chofar, colocando menorá, cristãos andando com cordõezinhos com a estrela de Davi, bandeiras de estados nacionais deste mundo tremulando nos templos, e muita coisa que nós vemos está associada também não só ao desconhecimento bíblico, mas à desinformação mesmo. Então eu preciso que você guarde isso no seu coração. Nós hoje vamos explicar o papel de Israel na aliança e o papel da Torá, da lei de Deus e daquilo que veio antes de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos dizer é que tem gente aí, muitas vezes, exigindo das pessoas algum tipo de comprometimento pessoal, comprometimento financeiro, comprometimento, enfim, emocional, espiritual, como uma forma de sacrifício. E essas pessoas usam o discurso do sacrifício da antiga aliança. Então a gente também precisa dizer que isso é desinformação, é confusão, manipulação. Porque o sacrifício definitivo pelos nossos pecados já foi feito. É o que diz o texto de Hebreus 9, é o que a Bíblia diz. Então eu estou dizendo aqui algo que os cristãos dos nossos dias deveriam ouvir e deveriam anunciar. E é possível que alguém perto de você, à sua volta, esteja sendo levado ao sacrifício sem necessidade, e você precisa dizer para a pessoa: calma, Jesus já cumpriu o sacrifício. Então esse discurso aí do sacrifício não cabe. Por último, eu preciso também ficar aqui um pouquinho perplexo junto com você, porque de acordo com alguns institutos de pesquisa, 2/3 das pessoas que se dizem cristãs acreditam em reencarnação. E o texto de Hebreus 9 também trata disso. Então tem muita coisa nesse texto para a gente tratar, para a gente resolver. Vamos
começar com a primeira parte. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Essa frase traz a continuidade do que está no início dessa epístola aos Hebreus. Eu já falei aqui um pouquinho antes, mas vou falar de novo. O autor de Hebreus não quis identificar-se, porque ele acha que a mensagem é mais importante que o mensageiro. É como se você entrasse numa livraria, e em vez de ter o nome dos autores dos livros, tivesse só os assuntos. Foi isso que o autor de Hebreus fez. Algumas pessoas ao longo da história fizeram isso também. Nós temos cânticos, hinos, que são de autores desconhecidos. Eles não fizeram questão de chamar a atenção para si mesmos. E o autor de Hebreus também não coloca o seu nome na epístola. Mas ele fala de algo que é fundamental, que é o fato de que toda a antiga aliança, toda a Bíblia hebraica, era uma preparação, uma sombra, um sinal daquilo que viria depois em Cristo. E ele lembra que o que Moisés recebeu lá diante de Deus no Sinai, em Shavuot, que é a festa de Pentecostes. Aqui a gente precisa explicar para você um pouquinho do calendário judaico que se misturou com o calendário cristão. A Páscoa é a libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. Aí eles andam até chegar ao Monte Sinai, o monte que também é o monte do Senhor. E ali Moisés recebe a lei. Entre Pêssar, a festa da Páscoa, e o Shavuot, que é a outorga da lei, nós temos esse período de 50 dias, que é o Pentecostes. Então, Pentecostes coincide com o Shavuot, com a festa das primícias, a festa da colheita, com a entrega da lei. Moisés estava lá recebendo a lei e recebendo também ali a obra do Espírito Santo. Quando os cristãos reconstroem o calendário judaico, a Páscoa é a libertação, não mais da escravidão física, mas da escravidão espiritual, porque nós fomos libertos do poder da morte, do poder das trevas, pela obra de Cristo Jesus, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E 50 dias depois, nós recebemos o Pentecostes, o Espírito Santo, que escreve a lei, não mais em tábuas, mas nos corações humanos. A gente viu isto em Hebreus, e a gente vai ver de novo, porque o autor de Hebreus está dizendo que todas as coisas da antiga aliança eram sinais, sombras, preparações para o que viria depois, e que a imagem do santuário que Moisés recebeu era uma representação, vou usar uma palavra que você conhece, uma maquete de algo que Moisés teria visto nos céus com o Senhor. O modelo maior está nos céus, diante de Deus. Isto é representado através de uma maquete. Você já viu uma maquete, né? A maquete, ela não é a expressão do prédio real, né? Você olha a maquete ali e vê. Acho que a gente começa a fazer isso na escola, mas depois alguns continuam fazendo isso, depois que vão até para a faculdade, e aí fazem várias maquetes. Aí tem aquelas ruas que são representadas como uma espécie de imagem do que deveria ser uma rua. Tem gente até que coloca carrinho de plástico, carrinho de papel, né, para andar na rua, os bonequinhos, umas árvores feitas com algum tipo de espeto de papel, ou mesmo algumas representações menores, e a própria maquete, ela não é a representação real do prédio. A gente sabe disso, mas é fundamental que a gente volte ao que o texto diz, para que a gente entenda que a representação, ela é uma alegoria, uma representação, um sinal, uma sombra de algo muito maior. E aqui a ideia do texto de Hebreus é dizer que o Cordeiro de Deus é pré-existente, o sacrifício é pré-existente, o sumo sacerdote é pré-existente, ele já existia antes de nascer e entrou na história humana para cumprir o propósito de Deus, que começou lá em Moisés. E o sacrifício que era feito na época de Moisés, ele era também, como ensina o texto de Hebreus, uma preparação para o sacrifício maior que era feito em Cristo.
ele diz algumas coisas. Primeiro, o sacerdote que era humano tinha que se santificar antes de entrar no Santo dos Santos, antes de entrar na presença de Deus. Jesus, sendo perfeito e sendo Deus, não precisa santificar-se a si mesmo. Segundo, ele lembra que aqueles sacrifícios tinham que ser constantemente repetidos para lembrar o peso do pecado, da iniquidade e da morte que estava na humanidade e também no povo de Deus, Israel. Jesus, tendo feito o sacrifício supremo pelo pecado e tendo vencido a força do pecado, não precisa de novo repetir sacrifícios por nós, nem ele, nem eu, nem você, ninguém mais. A palavra representação, ela é apresentada em algumas das nossas Bíblias como sombras. A sombra também é a mesma coisa, ela não é o objeto. A sombra é a luz batendo no objeto. Então, representação, sombra, significa que o texto que nós vemos em Moisés e a própria Torá e a lei são sombras, representações, imagens que ensinam, imagens que querem significar alguma coisa. Mas o autor ainda diz alguma coisa mais para a gente. Diz que ele entrou no próprio céu a fim de se apresentar diante de Deus em nosso favor. Lá no Sinai, o povo clama para que Moisés represente o povo diante de Deus. Moisés, sendo santo sacerdote, ele intercede pelo povo. E o povo clama por isso, porque o povo fica assustado com o equilíbrio de forças que existem entre um Deus totalmente santo e aquele povo tão limitado, tão pecador, que tinha suas dificuldades. No entanto, o texto que nós vamos ler ainda diz o seguinte: ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue do animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Parece complicado ler o texto assim, se olha esse texto assim, de que ele está falando? Mas eu vou explicar para você. Jesus, sendo Deus e sendo Cordeiro e o sumo sacerdote, ele faz parte de um projeto de Deus para a humanidade, um plano de Deus, que começa lá em Gênesis 3,15. Se você quiser pode olhar o texto. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, desfaria as obras das trevas, e esta lhe feriria o calcanhar. Tudo já estava profetizado, previsto na antiga aliança. Moisés e a Torá representam símbolos e sinais que apontam para Cristo, que apontam para a nova aliança, que apontam para o projeto de Deus de vencer a força do pecado, de mostrar à humanidade a mortalidade que existe da iniquidade do pecado. Mas também o texto diz que não há necessidade de Jesus repetir essa obra muitas vezes. Por que não? Porque ela já foi organizada, porque ela já foi preparada, porque ela já foi planejada, do Gênesis ao Apocalipse, de antes da história existir, da eternidade até o fim dos tempos. A expressão fim dos tempos, ela não está aqui sendo usada pelo autor de Hebreus à toa. Ela significa que Deus tem um propósito. Eu poderia falar bastante aqui sobre isso, sobre o fato de que a antiguidade imaginava o tempo como uma espécie de realidade circular, a cobra mordendo o próprio rabo, as estações do ano se repetindo, mas a Bíblia hebraica não apresenta a história e o universo assim, mas diz que tudo teve um início e tudo terá um fim. Não tem ciclo. E nesta ideia de início e fim, existe uma progressão, existe um propósito em cada fase. É como se a gente estivesse falando aqui, lembra? Que você passa de uma maquete para outra, de uma fase, vou usar a linguagem do nosso tempo, de uma fase do jogo para uma outra fase. E na segunda fase, nós temos a nova aliança, o Novo Testamento. Para que
você entenda de uma maneira clara, eu peguei só uma das imagens que está lá na Antiga Aliança, o tabernáculo. Está aí uma maquete do tabernáculo. A gente constrói isso e vários arqueólogos, vários historiadores de Bíblia, vários teólogos tentam construir maquetes do tabernáculo a partir da descrição que tem no texto. E olha que isso é muito difícil. Não sei se você já fez isso, então vou convidar você, pega lá o livro de Números, começa lendo, imaginando o que está acontecendo. Ele é cercado por aquelas paredes brancas feitas de linho, porque é uma tenda. E essa tenda era móvel. Eles desmontavam e montavam. E quando desmontavam, a tenda ia na frente e o povo ia atrás. Quando a tenda parava, o povo ficava em volta da tenda do tabernáculo. Eu poderia falar um pouco mais sobre cada uma das coisas que estão dentro desse tabernáculo. Eu até pensei nisso. Mas como a gente não tem a noite toda para ficar aqui vendo cada parte, cada item, cada detalhe, basta que você saiba que o fogo no tabernáculo precisava ficar aceso constantemente, queimando as ofertas e os holocaustos que o povo trazia, queimando e sendo mantido aceso pelos sacerdotes. E este fogo era aceso pelo Senhor. Uma vez, diz a Bíblia, 2 filhos de sacerdotes deixaram o fogo apagar e eles tentaram acender eles mesmos. E foram consumidos porque era um fogo estranho diante do Senhor. Não era o fogo de Deus. Só para você entender a imagem que está nesse texto. Por que aquele fogo precisava ficar constantemente aceso? O que ele representava? O que ele significava? Ele significava a força do pecado que foi vencida em Cristo Jesus e na Páscoa. Bom, continua com as imagens. Quando a gente olha para o tabernáculo no meio do povo, há diversas imagens, diversas representações. Alguns colocam esta representação, um quadrado perfeito em volta com as tribos, 3 tribos para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro. Aqui é importante você saber que uma das tribos está ali em volta do tabernáculo, que são os sacerdotes, os levitas, os descendentes de Levi. Moisés, Arão e Gerson estão em volta ali naquelas que estão ali em volta do tabernáculo. Está dando para ver lá no centro? E as outras tribos se dividiam, sendo que 2 dessas tribos, Efraim e Manassés, eram meias tribos, que eram tribos, portanto, que representavam uma só, que eram os filhos de José, e se dividiram em 2. As tribos eram divididas, algumas ao norte, outras ao sul, outras ao oeste, outras ao leste. Eu não vou falar de todas elas de novo, vou falar outra vez. Não quero passar a noite toda aqui falando do tabernáculo. Meu objetivo não é só fazer a exposição e a explicação do texto. Mas alguns imaginam um quadrado perfeito em volta. Essa é a única representação? Não. Tem uma outra representação das tribos, como um diamante em volta do tabernáculo, que essa também aparece no texto. E alguns assim representam como um tabernáculo. Era um quadrado perfeito ou era um diamante? Não sei, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, aí a gente vai perguntar que máquina do tempo que essa pessoa tem, porque ela teria que ter viajado lá para o tempo de Moisés para saber como que eles se organizavam. Mas alguns falam num quadrado perfeito em volta do tabernáculo, outros numa formação, uma espécie de diamante. Mas não é a única opção, tem ainda outra opção. É a opção em que as tribos estão ali nomeadas, organizadas, e aí alguém, um desses teólogos, biblistas, historiadores, arqueólogos, decidiu fazer uma conta, olhando o texto lá de Números, no capítulo 2. O texto de Números a gente chama de Números porque o tempo todo fala do censo do povo de Israel. Mas o nome hebraico não é Números, o nome hebraico é Bamidbar, para dizer que no deserto Deus estava trabalhando o seu povo. A imagem do deserto é também ela uma representação, uma sombra de algo espiritual. Porque a gente sabe que o deserto é o lugar onde Deus trabalha o seu povo. O deserto aparece na Bíblia como algo que indica a nossa peregrinação aqui na terra, até chegarmos na terra prometida. Nós estamos no meio do nosso deserto e o Senhor cuida de nós.
Mas Bamidbar, que é o livro no deserto, nós chamamos de Números porque ela tem um monte de números. Então o teólogo, biblista, arqueólogo, decidiu pegar os números que estão lá e colocar com esse esquema das tribos em volta do tabernáculo, e olha o que ele achou. É a próxima imagem. Ele pegou as tribos e somou os números. E olha o que ele achou: que os números não são exatamente iguais. Então não é um quadrado perfeito. Talvez não seja um diamante. E eles então sugerem que as tribos de Israel em volta do tabernáculo tinham uma forma cruciforme, em forma de cruz. Porque um grupo tem 186.400 cabeças, pessoas que compõem o exército da parte maior. E as outras duas são iguais, 151, 157 e outra menor. O que tem uma parte menor, duas partes iguais e uma parte mais comprida, é a cruz. E aí ele diz que a sombra da cruz já estava sobre o tabernáculo e já estava sobre a antiga aliança e sobre a Torá. Eu não sei se era realmente assim, porque eu não estava lá. Quando eu disse, os teólogos divergem aqui. Uns colocam um quadrado perfeito, outros colocam a forma de um diamante, outros colocam a forma de cruz. Ele faz essa conta a partir da contagem que aparece em números. E aí ele diz, a forma é cruciforme, porque já apontava para a sombra da cruz, para o sacrifício do cordeiro. Mas aquele cordeiro que era morto lá, na lei de Moisés, ele era morto por causa dos pecados, e por causa do peso do pecado, e por causa da iniquidade que existia no coração humano e no meio do povo. E o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi para a cruz, representa o quê? Representa a derrota definitiva das trevas, da morte e do mal. O autor de Hebreus diz, na antiga aliança, o sacrifício e os sacerdotes precisavam ser o tempo todo renovados. Um sacerdote gerava filhos sacerdotes que cresciam e sucediam seus pais, e eles estavam o tempo todo precisando se purificar, se santificar e apresentar sacrifício pelo povo. O sacerdote vivia em intercessão constante, mas a sua intercessão era falha, porque era humana, e ele tinha que interceder inclusive por ele mesmo. Mas Cristo é o sacerdote perfeito, que no santuário celeste está diante de Deus, e o autor de Hebreus diz, e ele se compadece e intercede por nós e pelos nossos pecados. Mas o que ele veio fazer na terra foi vencer plenamente a força do pecado e realizar tudo o que estava profetizado, tudo o que estava preparado na lei, nos salmos e nos profetas. Eu já falei isso um pouquinho antes, mas eu vou reduzir isso dizendo para você o seguinte: Jesus nasceu em Belém porque isso estava profetizado, estava predestinado, estava já previsto. Nasceu em Belém e viveu em Nazaré porque isso também estava profetizado, que ele viveria em Nazaré, da Galileia dos gentios. Depois ele morreu em Jerusalém porque isso estava profetizado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, intercede por nós e voltará. Para a gente concluir, eu volto para o texto de Hebreus, saio lá de Números. Se você tiver curiosidade, essas observações todas, elas estão aqui, nesta versão que eu trouxe, vou deixar aqui sobre a mesa, da lei de Moisés, a Torá, utilizada lá no culto sinagogal da comunidade sefaradita. E nessas parashás, que são comentários sobre como as tribos se organizavam, eles ficam muito preocupados, inclusive qual é o estandarte de cada tribo, como eles se organizam. Mas olha, aquela forma cruciforme ali não apareceu à toa. E o autor de Hebreus vai dizer para você uma coisa importante. Ele vai dizer que Jesus Cristo veio para cumprir um propósito
que é o de nos fazer vencer a força do pecado e da morte. E a ressurreição de Cristo significa que não apenas o Cordeiro foi morto pelo nosso pecado, não apenas o sacerdote intercede por nós, mas a força da morte, a força do pecado, a força das trevas foi desfeita, foi destronada, foi derrotada. A gente, há pouco tempo atrás, em abril, estávamos cantando e dizendo: o Senhor ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa. Mas agora eu preciso dizer para você que, se Ele é a nossa Páscoa, Ele fez o sacrifício, uma vez por todas e para sempre. Você não precisa de novos sacrifícios para abrir o coração de Deus, como ando ensinando por aí. Vou voltar ao início da mensagem, vou dizer de novo o que eu já falei antes. Esse povo que fica dizendo: faça o sacrifício, e pede que as pessoas façam sacrifícios pessoais, sacrifícios espirituais, sacrifícios financeiros, essas pessoas estão fazendo desinformação, manipulação. Isto não é Bíblia, isso é manipulação religiosa. O que a Bíblia diz de uma maneira bem clara é que o sacrifício definitivo, que põe fim a todos os outros sacrifícios, já foi feito pelo Senhor, uma vez por todas e para sempre, de maneira eterna, pelo Senhor Jesus Cristo. Nós, quando estamos aqui reunidos, não estamos em sacrifício, nós estamos aqui reunidos, congregados pelo bom pastor, completamente diferente. Nós somos trazidos pela sua voz, pelo seu amor. Nós somos aqui reunidos por alguém que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas de descanso. A imagem é outra. Jesus é o bom pastor que vai buscar as suas ovelhas. Não é a imagem do sacrifício. Ele é aquele que se compadece de nós. Mas então, se é assim, por que as pessoas falam ainda de sacrifício? Porque isso continua gerando terror e medo das pessoas. Porque as pessoas olham lá a Bíblia hebraica, olham o Antigo Testamento e dizem assim: eles faziam sacrifícios. E aí usam as pessoas ainda hoje, em igrejas cristãs, imagens do Antigo Testamento, pregações do Antigo Testamento, quando a gente deveria dizer que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. E essa é a verdade bíblica que o autor de Hebreus nos ensina, que a Bíblia nos ensina. Nós não precisamos mais matar um cordeiro na Páscoa. Não precisamos mais de matzá, de pão ázimo. Nós não precisamos mais dos sacrifícios da antiga aliança, porque vivemos na nova aliança. Por isso que eu falei que tem gente tentando recosturar o véu que Jesus rasgou, que Jesus rompeu. Por isso que eu falo que tem gente tentando, às vezes, eu diria assim, entronizar novamente coisas que o Senhor derrubou. Não somente não existe mais a cadeira de Moisés e do sacerdote, porque ela foi substituída pela cruz de Cristo, e na cruz do Senhor está a nossa salvação. Mas aqui eu quero dizer para você que o autor de Hebreus também trata da questão da morte, e ele diz de uma maneira bem clara que não existe reencarnação, que não existem outras vidas. O texto de Hebreus 9, 27 é bem claro, pode ler comigo. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Ninguém morre mais de uma vez, ninguém nasce mais de uma vez, ninguém morre mais de uma vez. E aqui eu volto a dizer, aqui está uma dimensão sobre a própria história, sobre o cosmos, sobre o universo. Não vivemos num ciclo de nascimento, renascimento, da cobra mordendo o próprio rabo, das estações do ano que nunca vão deixar de acontecer do mesmo jeito, ou do universo vivendo o tempo todo em recomposição, em reencarnação, renovação. Não. O universo tem um início e ele terá um fim. E no fim dos tempos está claro para todos o propósito do Senhor, que é o de derrotar a força da morte. E lembre-se do que diz Paulo em 1 Coríntios 15: o último inimigo a ser derrotado, a igreja sabe qual é? É a morte.
porque estaremos eternamente com o Senhor, em comunhão com Ele. Então, para cada pessoa está destinado a viver, nascer uma só vez, morrer uma só vez. É isso que a Bíblia diz. E depois disso vem o julgamento, o juízo. Mas aqui eu quero que você entenda. Nesse juízo, Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Eu preciso dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, que a gente precisa ouvir e guardar no coração. Tire da sua cabeça aqueles sermões que colocam você como alguém do banco dos réus. Tire da sua cabeça a imagem que a gente às vezes tem, que está às vezes no desenho animado, de alguém chegando lá diante de juiz e o homem tremendo e ele passando por algum tipo de balança. Não, por que não? Por que não é assim? Porque de acordo com o Apocalipse, de acordo com a Nova Aliança, de acordo com a pregação do Evangelho de Cristo, Jesus diz que Ele ressuscitou e Ele precisa ir para junto do Pai, porque Ele vai nos preparar moradas. Você leu o texto? João, capítulo 14. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar. Porque você não vai para lá para sentar no banco dos réus. Sabe por que não? Porque Cristo cumpriu o sacrifício uma só vez pelos nossos pecados. Você não vai voltar lá para o banco dos réus e nem vai para a cruz de novo, porque o Senhor já fez isso, e Ele venceu a morte, e Ele venceu o pecado, e a cruz de Cristo é necessária para que você não esteja lá naquela cruz, e para que a gente não esteja nesse banco dos réus. Vou usar uma imagem que Paulo usa, e que está também no Evangelho. Quando Cristo está na cruz, Ele diz, está consumado, não é isso? Na verdade, o que está escrito lá é, está quitado. A dívida foi quitada. Ele não diz só, está consumado, Ele diz, está quitado. A dívida que nós tínhamos com Deus foi quitada pelo Senhor. A força do pecado foi destruída pelo Senhor. E por isso Cristo fez o seu sacrifício do jeito que fez, porque Ele na cruz estava levando a iniquidade, a injustiça, a solidão, as enfermidades. Lembra do texto de Isaías? Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então é importante que a gente desfaça essas ideias que existem aí, de que você no banco dos réus não vai não, sabe por quê? Você vai chegar lá, talvez, achando que é culpado, que vai para o banco dos réus, e alguém vai dizer, não, você não vai para o banco dos réus. A voz que vem do trono diz, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse da vida eterna. Porque fostes fiel no muito, será colocado no pouco, é isso? Não, ao contrário, né? Porque foste fiel no pouco, serás colocado no muito. No muito sereis colocados. É o que diz o texto. Eu preciso que você entenda, porque as pessoas precisam desfazer essas imagens que existem aí, que não são o Evangelho. Mas por que as pessoas pregam essas coisas? Então por que elas falam? Porque, novamente, uns manipulam as pessoas com o sacrifício, outros manipulam as pessoas com a culpa do pecado, com a ideia de que você vai ter que pagar os seus pecados e os seus erros em outra vida. E eu vou dizer aqui o que o Evangelho diz, e o Evangelho diz um sonoro não. Você não terá que pagar os seus erros, porque eles já foram pagos, já foram quitados, já foram perdoados e foram feitos de uma maneira tal que isto foi lavado no sangue do Cordeiro. Por isso o Apocalipse coloca aqueles que vêm da grande tribulação vestidos de branco, e o texto do Apocalipse diz, quem são esses que chegam louvando e cantando? E o texto diz, são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Eles foram salvos. Então Ele voltará, mas Ele não voltará para tratar dos nossos pecados, porque isso já foi resolvido. Ele voltará para nos trazer salvação para todos os que aguardam
com expectativa, com grande expectativa, a sua vida. A gente precisa desfazer essas mensagens que estão por aí, de sacrifício, de culpa, de medo, de inferno e dessas coisas todas de guerra, começar a dizer o que o Evangelho diz. O Evangelho diz uma coisa nova, maravilhosa. Você recebeu grande salvação. A nova aliança em Cristo traz uma nova perspectiva, em que você vai poder viver a sua vida sem peso, sem culpa, sem medo, sem estar incomodado, agoniado com a morte. É por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Aí Paulo diz: eu não tenho medo da morte. Sabe por quê? Porque ele compreendeu o que Jesus fez. Isso não quer dizer, e aqui eu faço minhas as mesmas palavras de Paulo, isso não quer dizer que eu queira morrer logo. Paulo também diz isso. Não que eu queira, né? Mas eu entendo que eu não preciso me preocupar com isso, porque o que acontece com aquele que crê no Senhor é que você fecha os olhos do lado de cada eternidade e abre os olhos diante do Senhor. E Ele não vem para tratar dos seus pecados, não, com você não, porque você já recebeu a eterna e grande salvação. O que o Senhor veio fazer na cruz não foi colocar sobre nós o peso do pecado, porque o peso do pecado estava sobre Ele. O que Ele veio fazer na cruz foi completar o plano divino na história, no qual a Torá fazia parte como preparação, como uma maquete, uma primeira fase, uma representação de algo que você vai perceber ao longo da Bíblia, ao longo de toda a Escritura, na lei, nos salmos, nos profetas. O Messias é anunciado, ele é prometido, ele é preparado até que ele venha. E depois que ele veio, nós estamos aqui, cumprindo o propósito de Deus também, para que muitos conheçam essa palavra, para que a humanidade seja liberta dessas manipulações religiosas, desses pesos de culpa, através de uma palavra que nós aprendemos. Eu citei João, capítulo 1, e eu vou citar de novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Porque a lei veio por meio de Moisés, de João, mas a graça e a verdade nos vieram em Cristo Jesus. A palavra-chave para a gente viver agora é graça. E a gente precisa anunciar a graça, dizer às pessoas que elas precisam viver uma nova vida. Nós precisamos entender que graça e alegria são expressões da nossa fé, mais do que nunca. Por quê? Porque o pecado já foi destruído, já foi vencido. Eu tenho visto muitos cristãos agoniados, vivendo ainda na lógica da culpa, da manipulação, do medo, do sacrifício, como se o cristianismo que essas pessoas vivem fosse veterotestamentário, da antiga aliança. Mas você vive num novo tempo, o tempo da graça, e a gente precisa voltar a dizer isto. Por isso não precisamos dos símbolos antigos, nem precisamos das bandeiras e estandartes das tribos de Israel. Nós temos sobre nós a sombra da cruz. Eu sei que esta é uma mensagem muito teológica, vai dar muita coisa para você pensar, mas eu já concluo dizendo para você o seguinte: olhe para o Senhor como alguém que vem te trazer graça e salvação, e não condenação. Ele voltará não para tratar dos seus pecados, mas para anunciar a sua salvação. Ele virá para que se cumpra a sua oração, a sua promessa. E aí eu vou dizer uma coisa simples, muito simples para você. Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha a nós o reino. O reino vem para se implantar sobre nós. Nós não vamos até lá, ele vem e ele virá para implantar o seu reino, e o seu reino não terá fim, e estaremos com ele eternamente. Vou concluir convidando você para cantar o que a gente acabou de pregar. E eu procurei vários cânticos, até que eu encontrei um bem antigo, do Ademar de Campos, que nos ensina que a gente deve viver diante de Deus em graça.
Nós somos gratos a Deus. E aqui eu quero perguntar para você se você sabe realmente ser grato a Deus pelo que você vive. Os textos da antiga aliança já diziam que era necessário ter ações de graças, mas as ações de graças ficavam um pouco misturadas com o medo, com a culpa, com o pecado, com aquela coisa da iniquidade. Na nova aliança nós não precisamos mais disso, porque a gente pode acordar a cada dia sabendo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós podemos acordar a cada dia sabendo que haverá um momento em que a humanidade será uma só família. Não teremos mais nem passaportes, nem fronteiras, nem muros, nem nações. É o Senhor quem dirá isso, e nos diz isso o tempo todo, porque virão aqueles que estão com as suas vidas lavadas no sangue de Cordeiro, de todas as tribos, povos e raças, de todas as línguas e nações, e serão uma só família. Então a gente precisa agradecer ao Senhor por isso. Assim como nós cantamos os tabernáculos eternos, nós precisamos cantar a realidade de que nos nossos lábios e no nosso coração nós estamos diante do Senhor eternamente. Eu queria convidar você para ficar de pé. O Levi já está ali tocando o cântico, né? E eu acho que você já conhece. E é com essa mensagem que a gente se despede desse texto tão teológico. Aplique isso na sua vida, no seu coração. O Senhor te trouxe grande, enorme e imerecida salvação. A salvação imerecida, ou o favor imerecido, é um outro nome para a palavra que nós chamamos graça. Pela graça somos salvos, e nós somos salvos pela obra de Cristo, que estava anunciada na antiga aliança e que nós recebemos do Senhor. E eu quero convidar você para cantar e saber que você estará diante do Senhor eternamente. Eu vou dizer uma coisa também aqui, bem particular. Eu fico às vezes ouvindo os cânticos dos crentes de hoje, e eu fico achando que aconteceu alguma coisa muito estranha nas igrejas, porque os cânticos são todos tão melancólicos, tão tristes, né? A gente precisa voltar a cantar a alegria do Senhor. Foi dado com herança
é distante, Yeshua, que é o Deus que salva. É isso que significa o nome de Jesus, né? Yeshua quer dizer o Deus que salva, e nós vamos louvar ao Senhor pela sua salvação. No original subia no final, né? Mas eu mantive aqui a voz mais baixa para a gente cantar junto. E nós vamos terminar com uma oração de gratidão ao Senhor. Vamos orar juntos? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, te bendizemos pela obra maravilhosa, pela pessoa, pelo poder, pelo nome de Jesus, que nos foi dado para que possamos entender a graça, a alegria de estarmos como filhos e filhas de Deus diante de Ti. Porque fomos feitos Teus filhos, não pela carne nem pelo sangue, nem pelas mãos humanas ou pelas obras que nós possamos fazer, mas pelo Teu poder e pelo Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador foram feitos filhos e filhas do Senhor. Nós te bendizemos por isto, Pai, pedimos, enche-nos com a Tua graça, com a Tua alegria, com a Tua presença, nesses dias em que vivemos, que o Senhor nos encontre louvando, adorando e bendizendo o Teu nome, e reconhecendo que toda a nossa vida e todas as nossas realizações são sempre para a honra e glória do Cordeiro de Deus, nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, todo o poder, hoje e eternamente. Amém.